Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar agora a última parte do módulo 8, dando continuidade à apresentação de exames complementares. E hoje nós vamos falar sobre o exame da tomografia computadorizada. Muito bem. A tomografia computadorizada utiliza o raio-x para obter, através da computação, as imagens, tá? Então, o que acontece? O exame de tomografia computadorizada é como se estivesse tirando várias radiografias, e o computador vai trabalhar essas imagens para fazer imagens bidimensionais, melhorando, então, a forma como a gente consegue enxergar as estruturas. É um exame que consegue visualizar os tecidos moles, né, musculatura, órgãos, melhor do que a radiografia convencional. Então, essa utilização da tecnologia do computador para trabalhar as imagens obtidas pelo raio-x consegue fazer com que a imagem seja muito melhor do que de um raio-x simples. A ressonância magnética, que nós vamos falar daqui a pouquinho na sequência, ela, no entanto, é melhor do que a tomografia computadorizada quando se fala de estudo dos tecidos moles, tá? Então, é a mesma, mais ou menos assim, não é igual, tá? Mas é uma comparação para entender. O raio-x é bom para a gente ver os ossos. O ultrassom é bom para a gente ver os órgãos. E, grosseiramente, poderia dizer que a tomografia é excelente para ver os ossos, as articulações, e a ressonância magnética é melhor para ver os órgãos, né? Bom, de todo modo, então, a tomografia computadorizada, hoje em dia, é o exame de excelência para que a gente veja alterações no tecido ósseo, né? Então, pequenas fraturas e problemas articulares, tá? A avaliação da coluna, as hérnias de disco, as articulações entre as vértebras. A tomografia computadorizada é o exame que traz informações muito detalhadas e que auxilia muito no diagnóstico dos problemas dessas regiões, tá? A tomografia computadorizada, ela é realizada sob anestesia, tá? Então, é claro, a gente, quando vai fazer um exame de tomografia, não precisa, a gente senta lá, deita, aliás, na máquina, e fica quietinho, né? A gente fica ali esperando terminar o exame. Acontece que não pode ficar se mexendo, né? Então, é por isso que nos animaizinhos, né, nos cães e gatos, ela é feita sob anestesia. Necessita, então, a imobilidade do cão ou do gato, tá? Mas é um exame rápido, ela é mais rápido, é um exame bem mais rápido do que a ressonância magnética. Claro que vai depender das regiões que vai fazer o exame e tudo, mas costuma ser um exame de 15, 20 minutos, né? Diferente da ressonância magnética, que nós, como já falei, já vamos ver já já, é um exame mais demorado um pouco. E aqui tem uma imagem, né, de um equipamento de ressonância magnética, o cãozinho, desculpa, de tomografia computadorizada, e que o aparelho é praticamente muito parecido, né? Tanto de uma técnica quanto da outra. Mas o que acontece é que aqui está o animalzinho anestesiado, e como essa máquina vai emitir raio-x, não fica ninguém por perto, tá? Diferente da ressonância magnética. Então, aqui ninguém fica por perto para não tomar radiação, e essa mesa, então, vai levar o animal para passar aqui nessa região aqui do equipamento, e esse equipamento vai ficar tirando radiografia
em todos os sentidos, a radiografia nesse sentido, desse sentido, nesse sentido, tá? Aqui como se ficasse uma coisa girando assim e tirando chapa radiográfica. E o cachorro passando aqui no meio, tirando radiografia da toda a região que vai ser analisada. Então, exatamente, esse conjunto de radiografias depois é avaliado pelo computador para formar imagens, por exemplo, como esta aqui, tá? O computador, então, forma a imagem como bidimensional. A gente consegue ver como se tivesse com o crânio do animal aqui, e aí consegue ver, por exemplo, alterações, como esse tumor que tem aqui. O exame mais tradicional que a gente vê, ele é desse modo, tá? Então, ele vem como se fossem cortes, e as imagens mostram, por exemplo, aqui são as vértebras, né? E aqui está o coração do animal, e aqui estão os pulmões. Esses que a gente vê aqui são vasos sanguíneos, os vasos grandes que passam por aqui, a aorta, vasos pulmonares e tal, que passam por aqui. E aqui a gente tem o coração. E essa imagem, ela pode, como se fosse fatiando, né? Então, a gente pode ver várias imagens como se fosse da primeira fatia, da segunda fatia, da terceira fatia do corpo ali que está avaliando. E aqui é o que a gente vê, olha. A primeira imagem, né, como se fosse um corte bem na região onde estão os olhos, né? Então, tem os olhos, essa região aqui é do focinho, seios nasais, onde passa o ar, né? E aí esse corte vai mais para trás, a gente já começa a sair dos seios nasais, depois aqui já começa a chegar na região do cérebro mesmo. Aqui a gente já consegue perceber o cérebro aqui, né? E vai indo mais para trás da cabeça, o corte, ainda a região do cérebro, né? Tem uma área do cérebro que tem líquido, o ventrículo, a gente consegue ver aqui, e aí já vai saindo para trás lá da cabeça o corte, e aqui a gente já vai chegando na região do que a gente chama do occipital, né, que é aqui a articulação da cabeça com o pescoço. Então, isso é o exame de tomografia computadorizada, é parecido com o de ressonância, mas a gente percebe que a gente vê o osso com grande detalhe em toda a área que a gente está fazendo o estudo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ressonância magnética, um outro exame muito importante que a gente já utiliza na medicina veterinária. Uma diferença já inicial é que esse exame não utiliza radiação. Então, esse exame, o cão está anestesiado, mas pode ficar ali o técnico, o veterinário, o dono do animal, no ambiente ali acompanhando o exame que não tem radiação. E as imagens são obtidas pela interação de ondas, vou até ler porque para vocês terem ideia da complexidade que é esse exame. Ondas de radiofrequência com prótons de hidrogênio. Esses prótons de hidrogênio estão nos tecidos do animal, está dentro do animal. Então, a ressonância magnética, ela utiliza o magnetismo dos hidrogênios que estão dentro do corpo. Difícil de entender porque é uma tecnologia muito complexa, assim, não consegue se explicar de forma simples, tá? O importante é que ocorre pela presença desses íons hidrogênio no organismo, ocorre a presença de um campo magnético. E o que o aparelho faz é justamente usar o magnetismo para conseguir identificar as estruturas internas do corpo. E então a ressonância magnética
ela é inócua, no sentido que ela não tem radiação. Porém, como ela usa campo magnético, se a pessoa tiver com alguma peça metálica, né, dentro do corpo, como, por exemplo, uma placa ou um pino de metal, isso pode trazer problemas durante o exame, né? Então, tem que primeiro avaliar se não tem uma peça de metal no organismo antes de entrar na máquina de ressonância magnética. Bom, as imagens obtidas por essa técnica apresentam grande realismo anatômico, com detalhes bem superiores às técnicas anteriores que nós vimos, radiografia, ultrassom e tomografia, quando a gente está falando dos tecidos moles, tá? Consegue fazer estudos de volume no corpo. Então, consegue, por exemplo, vai fazer a ressonância da região da bexiga, consegue mensurar qual o volume dessa bexiga, né? E sem dúvida, o exame de excelência para o estudo do sistema nervoso central, tá? O cérebro talvez, com certeza, um dos exames mais importantes para fazer um diagnóstico de um problema afetando a região, o encéfalo, né, a região intracraniana. Ele é mais caro que a tomografia, porque é um exame mais demorado, é uma tecnologia diferente, e envolve a anestesia, que é uma anestesia mais prolongada, tá? Então, ele pode não ser o exame ideal para um paciente que não tenha boas condições de anestesia, tá? Então, como eu mostrei, o aparelho é muito idêntico ao da tomografia. O cão está anestesiado, ele vai passar no meio desse tubo aqui, onde vai acontecer o magnetismo e, através desse magnetismo, vai formar as imagens como se fossem cortes, semelhante à tomografia que a gente acabou de ver. Porém, as imagens de ressonância magnética têm uma qualidade excepcional em relação à visualização das partes do corpo, tá? Então, aqui a gente vê a medula, aqui o cérebro, aqui a região dos olhos, aqui a gente tem uma articulação da perna, aqui a gente tem região torácica, aqui do ombro, do ombro, do joelho, tá apontando o joelho aqui. Enfim, aqui, então, está mostrando o cão lá dentro, anestesiado, né? Fazendo o exame, a presença da pessoa. Se tem a presença da pessoa aqui, provavelmente o anestesista, que está aí cuidando, monitorando o paciente, porque a ressonância magnética, não tem radiação, tá? E aqui a imagem, por exemplo, do corte, mostrando aqui, de repente, um tumor, alguma coisa aqui nessa região. Como existem alguns aparelhos que você tem que entrar naquele tubo, e as pessoas às vezes têm claustrofobia e tal, existem alguns aparelhos que não são em forma de tubo, né? Como esse daqui que está fazendo a ressonância desse cãozinho. Também é um outro tipo de aparelho, só para mostrar para vocês. Aqui, para a gente ver os detalhes que um exame desse tem, eu vou procurar mostrar. Esse é o exame de ressonância magnética de uma coluna, né? Que é a coluna do cachorro. E aqui a gente tem o corpo da vértebra. Aqui tem aqui tem outro corpo, isso aqui é outro corpo de vértebra.
outro corpo de vértebra aqui também. Aqui a gente vê uma coleção, olha, de ossinhos que forma a região do sacro, né? Então, coluna sacral e aqui coluna lombar. E aqui está o corpo das vértebras, e no meio, entre uma e a outra, tem o quê? O disco intervertebral. Aqui tem o disco intervertebral, lembra? Aquele disquinho que é uma almofadinha, vamos dizer, entre um osso e o outro. Aqui em cima, ó, percorre quem? A medula espinhal, né? O tecido nervoso da medula espinhal. E a partir daqui, olha, a gente vê esse branquinho aqui de cima e embaixo, que é o contraste. Então, foi aplicado contraste nessa área da medula para verificar como o líquido do contraste se espalha na região. E se a gente acompanhar esse contraste aqui, essa parte aqui de cima, ó, ele vem vindo branquinho aqui assim, né? Agora eu já pintei ele, mas vem vindo até aqui tudo certinho. Se a gente olhar aqui de baixo, a gente vê um pedacinho de contraste e aqui nesse ponto ele some. De repente ele está aqui de novo, vem vindo, ó, passa certinho aqui, de repente aqui ele dá uma sumida, né? Como se ele fosse um pouquinho para cima e voltasse aqui para baixo, tá? Então, aqui a gente percebe nitidamente esse disco intervertebral, ele saltando aqui para fora, ó, e comprimindo a medula nessa região, tá? Então, esse exame identifica aqui uma hérnia de disco, que é justamente quando o disco que deveria estar aqui nessa posição começa a extravasar para cima, ó. Ele faz um pouquinho aqui também, mas aqui ele também faz de forma evidente, ó. Aqui também faz um pouquinho. Então, aqui a gente consegue ver com grande detalhe a hérnia de disco. Aqui é a imagem de ressonância magnética da região da cabeça. E aqui a gente consegue ver o cérebro, olha, com muitos detalhes, né? Aqui tem a região região cortical do cérebro, né? Aqui a gente tem o cerebelo, ó, cerebelo. Aqui tem a região da ponte, da ponte. Aqui aqui a gente tem as outras estruturas aqui do cérebro. E a gente consegue ver com grandes detalhes as partes aí do sistema nervoso. Então, aqui está a cabeça, né, o focinho do animal, aqui, e aqui a região encefálica. Então, aqui mais uma imagem mostrando como é a imagem da ressonância. Aqui é uma sequência onde dentro do encéfalo a gente tem a presença de uma estrutura que está com contraste, né? Então aqui está o contraste mostrando que aqui tem alguma coisa aqui nesse lugar aqui, provavelmente um tumor, né? Na região do cérebro. E a gente consegue ver ele de lado, ele de cima, ele em vários cortes diferentes, de maneira que é possível, por esse exame, medir o quanto que esse tumor está invadindo as estruturas, identificar direitinho a posição dele e o tamanho dele. Nós vimos vários exames nesse módulo 8 e existem alguns outros exames que nós já conversamos sobre outros exames, esses outros exames em outros momentos aí do nosso curso, mas eu vou relembrar alguns aqui, tem alguns que a gente não chegou a ver. Então vamos conhecer esses outros exames. O eletroencefalograma, tá? É semelhante ao eletrocardiograma, só que é o eletro do cérebro, né? O cérebro, ele também funciona por meio de uma corrente elétrica que passa pelas células cerebrais. E esse aparelho do eletroencefalograma registra essa atividade
cerebral, então é um registro gráfico da atividade elétrica do cérebro, tá? Então, é um exame bastante útil em medicina humana, mais utilizado do que na veterinária, mas existem já vários lugares no mundo que utilizam o eletroencefalograma como uma forma de avaliação do sistema nervoso central. Também existe atividade elétrica entre o sistema nervoso e a musculatura, tá? Então, os músculos de um animalzinho, eles contraem quando vai se movimentar por um comando do nervoso, né? Então, existe uma transmissão elétrica ali. E existe um aparelhinho que consegue identificar essa corrente elétrica entre o sistema nervoso e a musculatura. Esse exame, então, é o eletroneuromiografia, tá? Um exame utilizado para quando existem problemas com movimento voluntário, paralisias, tá? Esse aqui já é um exame com sangue, chama hemogasometria, tá? Então, hemo é sangue, né? Gasometria, medida de gases. Então, dentro do sangue, existem alguns gases que são transportados pelo meio do sangue. O oxigênio, o gás carbono, o carbonato, o HCO3, carbonato. Então, assim, existem vários gases. E esse exame de hemogasometria consegue estudar a quantidade desses gases no sangue. Um outro exame muito legal, mas que a gente, na veterinária, ainda aqui no nosso país, a gente ainda não usa muito, é a cintilografia, tá? É uma imagem também radiográfica, mas com utilização de radiações emitidas por substâncias que são administradas no organismo, tá? Então, vai administrar uma coisa no sangue que vai se distribuir pela região de estudo do estudo nesse exame, e aí a cintilografia vai identificar o caminho que essa substância faz pelo sangue. Os exames de citologia, biópsia, histopatológico, nós falamos um pouquinho sobre eles em outros momentos aqui no curso, em que se trata da análise microscópica de amostras de tecido, tá? Então, quando o animalzinho tem uma lesão, um tumor, uma ferida de pele, ou de alguma outra lesão em algum órgão no corpo, é possível se fazer um desses exames. A citologia é o estudo de células dessa região. A biópsia é a coleta de um pedaço desse material que está com problema. Então, a biópsia. E o histopatológico é a análise daquele material colhido pela biópsia. E para complementar aqui, nós ainda temos vários exames. Os exames de fezes, né, o parasitológico de fezes, também já conversamos quando falamos de parasitas. A microscopia também, aquele exame que a gente colhe e faz um raspado, ou um suave da região que tem lesão, para olhar no microscópio, ver se identifica células, se identifica parasitas, né? O exame de fluido do cérebro espinhal também, a gente conversou quando falou sobre o sistema nervoso. É um exame em que se coleta o líquido que, entre aspas, banha, né, o cérebro e a medula. Todos eles, então, vistos em aulas anteriores. Terminamos aqui o módulo 8. Muito obrigado pela atenção e até o próximo. Tchau.